Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse dia de Inter, dia de Colorado em campo. Afinal, o Colorado pode assumir a liderança do Campeonato Gaúcho a partir de um tropeço do Grêmio no Campeonato Estadual neste fim de semana. Mas o técnico Eduardo Cudê deve preservar a maioria dos titulares no gramado sintético do Paço da Areia. Enquanto isso, algumas novidades em relação às negociações de jogadores, em especial quanto às saídas. Uma bem encaminhada e a outra que segue travada com o clube carioca. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Final de semana de carnaval, domingo, né? Tô num cenário diferente, tô aqui em São Paulo, no litoral paulista, né? Aproveitando um pouquinho, mas vim aqui para trocar uma ideia com vocês. Afinal, né? Temos muita coisa para conversar. É dia de jogo do Inter lá no Paço da Areia. Domingão de carnaval, 7 da noite a bola rola no Paço da Areia para São José e Inter. Claro, a gente vai trazer a provável escalação. Um jogo que ganhou uma importância diferente após o tropeço do Grêmio contra o São Luís. Empate em 1-1 na Arena. É aquela coisa, né? O Grêmio tá jogando futebol, tá pontuando, é o líder, mas quem tá vendo, né, o Campeonato Gaúcho na prática sabe que a história não é bem assim. Aliás, hoje é dia de Inter em dose dupla, né? Afinal, tem gurias coloradas em campo na Supercopa Feminina. Então, ó, a dica que eu dou pra você é passar na Inter Store Beira-Rio e garantir produtos licenciados do Inter nesta manhã. Camisa oficial do Borré, camisa oficial das gurias coloradas, outros produtos de verão, né? Afinal, tem muitas promos no verão da Inter Store e você garante as melhores peças por lá. Se você não pode visitar a loja, que vai ter horário especial, né, neste domingão de jogo no Beira-Rio, compre pelo link, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, afinal a Inter Store envia para todo o Brasil, tá bom? Minha parceira aqui do canal e eu super recomendo eles para vocês. Vamos falar um pouquinho do jogo e depois a gente trata sobre negociações. Afinal, né, como eu disse, o Inter pode assumir a liderança do Campeonato Gaúcho. Basta vencer o São José. O cálculo é simples, não tem saldo, não tem questão de vitórias. O Grêmio tropeçou, né, estacionou nos 16 pontos, então o Inter, se vencer, chega aos mesmos 16, porque na verdade o que separava Inter e Grêmio era justamente o empate que o Inter teve contra o São Luís lá no 19 de outubro, na segunda rodada do Campeonato Gaúcho. E agora o Grêmio empatou 1-1 jogando na Arena, a diferença é que o Inter jogou com time reserva e o Grêmio jogou com time titular. Dito isso, tá? Quero falar sobre o Internacional. Há uma convicção muito grande dentro do estádio Beira-Rio que mesmo que o Inter possa, né, diante deste cenário, garantir a liderança do Campeonato Gaúcho e ter a vantagem de decidir em casa, pegar um confronto de menor tamanho, né, com um time que teoricamente está pior colocado na tabela, há uma convicção no planejamento de ano todo. Isso significa evitar risco de lesões. E o técnico Eduardo Cudê entende que o gramado sintético, em especial do Paço da Areia, é um dificultador e por isso apenas 2 titulares devem estar em campo nesta noite lá em Porto Alegre. O goleiro Antony e o zagueiro Vitão. E o Vitão vai por pura falta de alternativa mesmo. Afinal, o Igor Gomes e o Hugo Mário ainda estão fora, né, por conta de lesão, fase final de recuperação. Mercado não vai jogar, Robert Renan também. Talvez alguns titulares estejam no banco, mas a grande tendência, o Inter ainda não divulgou a lista dos relacionados, é que a maioria nem esteja, né, relacionada para a partida. O que eu estou projetando de time, tá? O goleiro Antony no gol, na lateral direita Matheus Dias, deve fazer sua estreia na temporada como lateral. Aliás, ele foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para o pré-olímpico como lateral direito, teve uma lesão e agora está retornando. Na zaga, Rômulo deve aparecer com o Vitão e na esquerda Tauan Lara, recebendo mais uma oportunidade. Eu já falei para vocês, né? Desde que o Tauan foi reintegrado, a ideia justamente era ele estar nesse jogo para que o Depena não fosse deslocado para a lateral e que o René pudesse descansar. Então esse é o setor defensivo completamente modificado. No meio-campo, Gabriel também fazendo a sua estreia na temporada, né? Ele que tá nesse sai, não sai do Inter, deve fazer o primeiro jogo em 24. Carlos Depena, Johan, Gustavo Prado e lá na frente a dupla de ataque com Pedro Henrique e Luiz Adriano. É um time bem modificado, né? Eu não tenho muita expectativa em relação a essa equipe, a não ser, né, o Inter passar ileso do gramado do Paço da Areia e conseguir, né, manter a maioria dos titulares aptos para o jogo da quarta-feira contra o Brasil de Pelotas no estádio Beira-Rio. E aí sim, acredito que o Inter assume a liderança nesta rodada. Afinal, o Grêmio vai a Erechim e o Renato já anunciou, né, que é um time completamente reserva, então acho que é por aí o desenho, né, do campeonato estadual.
Falando em Pedro Henrique e Luiz Adriano, é sobre eles que eu quero falar aqui no final desse vídeo. Pedro Henrique, né? Eu recebi de uma fonte muito importante que nenhuma proposta do Vasco agradou até agora. O Pedro quer muito, né, jogar em 2024. Ele já deu o ok para o Vasco e está esperando, né, Inter e Vasco se acertarem. Por ele ficar no Inter também, né, é um caminho positivo, apesar da concorrência ser muito grande. Vai chegar o Borré, tem o Alário, tem o próprio Luca, o Valência é titular incontestável, então a partir daí, né, ele sabe que a vida dele vai ser mais dura do que seria no Vasco da Gama. Mas todas as propostas que o Vasco fez para o Internacional até agora não agradaram. Então, neste momento, o Pedro permanece no Inter, vai jogar, como eu disse, como titular hoje lá no Paço da Areia. Quem não deve ter o mesmo destino é o Luiz Adriano, afinal ele tem uma proposta em mãos do Vitória da Bahia. E o Inter, né, não vai se opor a este negócio. Afinal, né, o Luiz Adriano também está fora dos planos. O contrato dele com o Inter finda no meio da temporada, ou seja, né, o Inter não vai renovar o contrato do Luiz Adriano. E a partir daí, né, turma, chegando uma proposta do Vitória, ele se acertando com o Vitória, não é o Inter que vai travar, né, até porque vai ser um alívio na folha na casa dos 250, mais, né, os gatilhos por produtividade. Então, assim, Luiz Adriano está muito perto de deixar o Inter pro Vitória, lá na Bahia. Sempre confundo, né? O Vitória com o Bahia, mas é o Vitória neste caso aqui, tá? Até especulou que o Vitória poderia levar o Campanharo também, mas a princípio nessa negociação não foi para frente. Luiz Adriano, sim, eles querem para a disputa da Série A e existe uma possibilidade real, né, do Camisa 9 deixar o estádio Beira-Rio. Até porque o Inter ainda tenta também antecipar a chegada do Borré. Ele vem sendo reserva, foi reserva na derrota do Werder Bremen no campeonato alemão, 2-1, perderam, ele entrou no segundo tempo, até entrou bem no jogo, mas, né, segue jogando, mesmo que como um reserva. Então, assim, são cenários que vão se colocando, né, o Inter segue buscando o Thiago Maia, segue buscando um lateral esquerdo, segue buscando um zagueiro, e tem até o dia 16 de fevereiro para fazer inscrições no campeonato estadual. Tá bom? Não esquece de passar na KTO, onde a diversão acontece. O cupom é COLAR para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. E eles são meus parceiros, né? Tem jogo do Inter, palpite, fezinha na KTO. Tô apostando num jogo feio do Inter hoje, tá? Tô com expectativa muito baixa, mas acho que o Inter ganha de 1-0 esse jogo. Um gol do Pedro Henrique. Pedro Henrique vai fazer o gol do Internacional para, quem sabe, né, ter um recomeço dentro do Beira-Rio. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like e te inscrever no canal. Fui!